Você está no Espaço Unisanta. Ser dono do próprio negócio, esse é o sonho de muitos universitários. E os alunos de Gestão Comercial de Moda da Unisanta não são uma exceção, tanto que o tema foi discutido em uma das palestras da Semana de Moda. Especializada em consultoria de imagem, Carolina Fajão abriu uma loja, a Espaço de Moda. A empresa fica na Zona Leste, uma região da capital ocupada no geral por uma população de classe média. Mas os produtos vendidos são do mercado de luxo. Eu me adequei de formas, várias ações de marketing para eu conseguir vender esse produto de luxo no que eu tenho, que é um local de família. Para aproximar a loja do público-alvo, a consultora criou um site. Na página, além de algumas informações dos produtos vendidos, também tem sugestões de roupas. Mas o ponto forte do empreendimento são os eventos. A profissional explicou que em um deles, as clientes levaram as roupas, que foram personalizadas com tintas e spray na loja. Para ela, moda, arte e arquitetura estão interligados. Gostar muito, muito de moda, acreditar muito no que você faz e ter muita força de vontade e sem estrelismo. Porque um dia você está embaixo, outro dia você está em cima e correr atrás. Amanhã você vê mais uma reportagem sobre o evento. Meu nome é Ricardo Couto, eu sou jornalista, repórter e recomendo vivamente o livro de um colega meu, do Laurentino Gomes. Aliás, são dois livros, 1808 e 1822, para a gente entender o Brasil, como ele se formou e como ele chegou a ser o país que é hoje. Esses dois livros são fundamentais e são grandes reportagens históricas do meu colega Laurentino Gomes. Vale a pena ler. Trabalho com crianças de 5 a 6 anos, estão aprendendo a ler e escrever, então cada vez que eles aprendem a escrever uma palavrinha nova, formar frases, agora eles já conseguem escrever bilhetes para a mamãe, para o papai, para os amiguinhos, até mesmo para mim. Então é muito gostoso ver assim, o sorriso em cada rostinho, cada vez que eles conseguem uma coisa nova, né? Cada descoberta deles. É muito bom, e ainda mais aqui no cantinho, na pré-escola, eles têm aqui a escola como uma extensão do lar deles, né? Comecei em 2006, ainda foi no primeiro ano da faculdade, eu entrei como estagiária, depois eu continuei como auxiliar e quando eu me formei eu comecei a dar aula, eu virei professora, né? Estou dando aula para o primeiro ano. Eu escolhi a profissão de pedagoga porque eu sempre gostei de crianças, sempre lá no ensino médio eu já ajudava assim, a professora de educação física a trabalhar com as crianças. E eu acho que essa profissão, como em todas as outras profissões, a gente precisa de muita dedicação, gostar do que está fazendo, né? E eu gosto do que eu faço, então por isso que eu escolhi. A gente tem que ser muito carinhosa com as crianças, tem que estar sempre alegre, a gente não pode trazer os problemas de casa para dentro da escola, porque eles não têm nada a ver com isso. E eles são muito carinhosos também, então a gente tem que estar sempre de bem com eles, trazendo muita alegria para eles também, porque é isso que eles trazem para mim. Que a gente precisa ter força de vontade, assim, saber que a gente vai ter que lidar com crianças que vêm com alguns problemas de fora, e a gente tem que ter jogo de cintura para isso não influenciar nos estudos deles, né? Cada criança a gente tem que lidar de uma forma. O carinho que eles têm comigo é muito bom, assim, quando chega as férias eles falam que vão sentir saudades, no final de semana eles vêm me contando tudo o que eles fizeram, tudo o que aconteceu com eles sempre vêm dar beijo, abraço. É engraçado que às vezes eles até confundem e às vezes vão me chamar de tia, me chamam de mãe. Então a gente vê que o carinho que eles têm é muito grande, e isso é muito gostoso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É uma profissão que vale muito a pena, não me arrependo de ter feito essa faculdade, gosto muito de trabalhar aqui e pretendo continuar trabalhando aqui e nessa área também. A Semana de Comunicação da Unisanta está no 4º dia. Profissionais das áreas de jornalismo
publicidade e artes plásticas têm conversado com a gente para falar de suas experiências no mercado e ampliar nosso conhecimento. Na semana que vem você acompanha todas as matérias que estamos produzindo sobre o evento. Confira agora a programação desta quinta-feira. A noite de hoje da Semana de Comunicação da Unisanta começa com um debate o diploma de jornalismo após 2 anos da decisão do STF. Participam Hamilton Otávio de Souza, editor-chefe da revista Caros Amigos, Pedro Pomar, editor da revista ADUSP e doutor em Ciências da Comunicação, e Carlos Raton, diretor do Sindicato dos Jornalistas de Santos. O encontro acontece às 7 da noite, no anfiteatro do Bloco E. Você já pensou em trabalhar na mídia? É o tema da palestra do publicitário Wagner Yoshihara, diretor de mídia da Agência Tônica de Comunicação. O evento acontece às 7h30 da noite, no consistório da Unisanta, no Bloco M. O artista plástico Fabrício Lopes desenvolve a oficina Autogestão de Ateliês e Projetos Coletivos, produção, formação e difusão em artes visuais. A atividade acontece às 7h30 da noite, na sala 816, no Bloco E. A Semana de Comunicação é aberta ao público em geral. Mais informações no site www.unisanta.br. Eu acho que o escritor verdadeiro é aquele que escreve sobre o que ele viveu. Nascido em Itabuna, na Bahia, em 1912, Jorge Amado foi romancista, poeta, contista, crítico literário e dramaturgo. É até hoje o romancista que mais vende livros no Brasil. Ele acreditava na literatura voltada para as raízes nacionais. Retratou nos livros temas como crenças, folclore popular, injustiças sociais e política. Como falar da gratuita beleza dos campos e das cidades quando as bestas soltas no mundo ainda destroem os campos e as cidades? Jorge Amado era formado em Direito, mas nunca exerceu a profissão. A paixão pela literatura sempre foi maior e viveu exclusivamente de direitos autorais até o fim da carreira. Começou a escrever profissionalmente como repórter de jornais da Bahia. A partir daí, envolveu-se com questões políticas e sociais e passou a defender os ideais comunistas. O primeiro livro foi O País do Carnaval, publicado em 1931. Jorge Amado surpreendeu os intelectuais e o público com uma aguçada crítica política ao governo da época. O Brasil é o país verde por excelência, futuroso, esperançoso, nunca passou disso. Vocês, brasileiros, velhos que já foram e rapazes que são a esperança da pátria, sonham o futuro. O escritor retratou a vida de menores abandonados em Capitães da Areia. O título faz referência ao nome pelo qual eram conhecidos os meninos de rua na cidade de Salvador nos anos 30. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham nem pai nem mãe, que viviam de furto como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Em Gabriela, Cravo e Canela, o autor narra o caso de amor entre o árabe Nassib e a mulata Gabriela. Conhecida como a personagem feminina mais sensual de Jorge Amado, desafiou os costumes com atitudes e pensamentos ousados para a época. O amor não se prova nem se mede, é como Gabriela, existe e isso basta. O fato de não se compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas, mas as vejo no céu, são a beleza da noite. Em Dona Flor e seus 2 maridos, Jorge Amado conta a história da professora de culinária que conhece, em 2 casamentos sucessivos, os 2 lados do amor. A paixão avassaladora com o boêmio Vadinho e o romance passional de Teodoro. Somos teus 2 maridos, tuas 2 faces, teu sim, teu não. Agora sim és Dona Flor inteira como deve ser. Na carreira do escritor destacam-se também os romances Cacau, Suor, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste e A Morte de Quincas Berro d'Água. Me enterro quando entender, na hora que resolver.
podem guardar seu caixão para a melhor ocasião. Jorge Amado também escreveu biografias, como a do escritor Castro Alves e a do revolucionário político Luiz Carlos Prestes. Adepto do candomblé, ajudou a difundir a religião na literatura brasileira e tinha o posto de honra Obá de Xangô. Viver é quase um milagre, e esse milagre o povo realiza diariamente. O escritor recebeu diversos prêmios, como o Pablo Neruda, o Camões, considerado o Nobel da língua portuguesa, e 2 vezes o Jabuti, em 1959 e 1995. Jorge Amado foi também condecorado doutor da Universidade de Sorbonne, na França, em 1998. Por 56 anos foi casado com a também escritora e fotógrafa Zélia Gattai. No ano da morte do autor, em 2001, ela o sucedeu na Academia Brasileira de Letras. A vida me deu mais do que pedi e mereci. Não me falta nada. Tenho Zélia e isso me basta. O uso da linguagem simples e a habilidade de criar personagens fortes que retratavam o Nordeste deram notoriedade aos livros de Jorge Amado. As obras do escritor foram traduzidas para 49 idiomas. Jorge Amado deixou um enorme legado literário, eternizando-se como o escritor de raízes baianas que conquistou o mundo. Pobres dos escritores que não se derem conta disso. Escrever é transmitir vida, emoção, o que conheço e sei, minha experiência e forma de ver a vida. O programa acabou, mas amanhã tem mais. Até lá!